Olá, o TVL Comunidade está começando aqui na TV Legislativa de Blumenau. Obrigado você pela companhia nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara, o câmarablu.sc.gov.br. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os 60 anos da revista Blumenau em Cadernos. Daqui a pouquinho a professora Sueli Petri vai estar com a gente aqui no Comunidade conversando sobre esse e outros assuntos também envolvendo a história de Blumenau. Mas a gente começa o TVL Comunidade dessa semana conversando aqui com o Wagner Schneider, que é assessor do programa Câmara Mirim, aqui da Câmara de Vereadores de Blumenau, que é um projeto referência em Santa Catarina e, por que não, também do Brasil, né, Wagner? Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Realmente, o Câmara Mirim foi o segundo projeto criado no país e o primeiro de Santa Catarina. É um programa com legislatura anual, né? O vereador Mirim, então, tem durante o ano toda a experiência que o vereador adulto passa por sessões ordinárias, sessões solenes. Então, é uma experiência e é um programa referência para todo o país. Que bacana, né? A Câmara de Vereadores sendo a primeira em Santa Catarina a criar o vereador Mirim. Já há quantos anos, Wagner, que ele existe, o projeto? O vereador Mirim completou agora, em 2017, 18 anos de existência. 18 anos. Junto com a TVL, começou praticamente em 2000, mais ou menos, né? Isso, 2000 foi a primeira legislatura. Que bacana. O que é exatamente o vereador Mirim? O que ele faz para o pai e para a mãe que está assistindo aqui o Comunidade conhecer um pouquinho mais do que faz? Porque as pessoas acompanham ali o dia a dia, a sessão Mirim, né, até as reportagens aqui na TV, mas fora da sessão Mirim, o que ele faz também, por exemplo? Então, a ideia do programa Vereador Mirim é levar o parlamento para as escolas, os alunos conhecerem o que o vereador adulto ele faz. Então, o vereador Mirim, ele participa, né, a cada 15 dias de sessões ordinárias, igual o vereador adulto participa. O vereador adulto tem 2 vezes por semana, o vereador Mirim tem a cada 15 dias. E além disso, para capacitar, para que o aluno evolua, que o aluno conheça a história de Blumenau, conheça todos os aspectos da política, então ele tem formações continuadas. Então o aluno no decorrer do ano vai aprender sobre oratória, sobre política, sobre a história de Blumenau, a história dos 3 poderes e tudo que possa agregar, possa somar o conhecimento dele para ele melhor desempenhar o papel de vereador Mirim. E que feedback vocês da coordenação, né, que ficam nos bastidores trabalhando, Wagner, tem dos alunos, dos pais, né, que estão ali fazendo parte do projeto da Câmara Mirim? Olha, Rodrigo, é realmente incrível a pessoa que acompanha o aluno quando ele entra e quando ele sai do programa Vereador Mirim, a bagagem que ele, no decorrer do ano, ele leva consigo, né? Ele, além de aprender, né, muitas coisas relevantes para a sua vida inteira, ele desmistifica, ele tem outra visão sobre política, sobre o que é o papel do parlamentar. Então, eu acho que é um programa fantástico, porque além dele, do vereador Mirim, que no decorrer do ano ele aprende, né, ele também leva para os seus pares escolares, para a sua família, então acaba desmistificando sobre a política, sobre o papel do parlamentar na cidade. Porque eles chegam aqui, às vezes, em janeiro, fevereiro, com a ideia de que político é tudo bandido, político é tudo ladrão, e aos poucos eles vão conhecendo, vão vendo e sabem que é outra coisa, né? Realmente há um trabalho de lutar pela comunidade, de ajudar a sua escola, ajudar a sua comunidade, né, Wagner? Exatamente, eles chegam aqui com essa visão que eu acho que é a visão da grande maioria, né? Mas que realmente existe parlamentar que trabalha muito pelo bem social, pelo bem da sua comunidade, e o trabalho que é criar um projeto de lei, passar um projeto de lei nas comissões, até que ele realmente vire uma lei, os trâmites, como funciona, isso realmente, eu acho que todo cidadão tinha que ter esse conhecimento, e o vereador Mirim, por ser uma parcela pequena, mas já leva esse contexto para a sua sociedade. E são 15 alunos, né, que participam do projeto, são 15 parlamentares adultos, são 15 vereadores mirins também. De que idade, Wagner? Pode se candidatar entre 6º e 8º ano. Então, eles têm mais ou menos entre 12 e 15 anos, 12, 14, mais ou menos nessa faixa etária. Acho que eles não gostam muito que fala que são crianças, né? Não, já são adolescentes. São adolescentes. Né? Pré ou adolescentes. Né? Crianças nem pensar, se falar. Nem pensar. Agora, e teve a eleição agora faz pouco tempo, né, Sim. Wagner? A eleição foi dia 8 de novembro, foram eleitos mais 15 que vão atuar no ano que vem. Essa legislatura, qual foi a avaliação dos vereadores mirins? Essa legislatura aqui está se encerrando agora no próximo dia 4 de dezembro. Até fica o convite para a comunidade. No dia 4 de dezembro, a última sessão da legislatura 2017,
e a diplomação dos vereadores mirins 2018. Então vai ser encontro dos vereadores que estão se despedindo, que têm toda a bagagem que tiveram durante esse ano, e os novos que estão com a expectativa, com a força toda, com o gás, que vão ser vereadores mirins no próximo ano. Algo que você possa nos contar, compartilhar sobre o que um aluno ou uma aluna de alguma escola fez e passou para vocês, olha, eu consegui fazer isso, consegui fazer aquilo, que dá para sentir assim que realmente o trabalho está funcionando? Nós tivemos várias ações, mas tem uma ação em especial, que foi a do Lacre Solidário. Nós tivemos a participação de todos os vereadores mirins nos seus educandários. E teve a arrecadação dos vereadores mirins de 110 garrafas PET. Então foi algo que surpreendeu a todos. Os vereadores mirins realmente se enganjaram, entenderam a causa, entenderam a importância de todos participarem, de ajudarem, e foi algo assim que surpreendeu positivamente a toda a coordenação. O Wagner, e são 15 alunos e de 15 escolas diferentes, não tem dois vereadores mirins numa escola só, né? Não, cada escola tem a disponibilidade de ter o seu representante. As escolas participam do pleito eleitoral, esse ano tivemos 35 escolas participando, apenas temos 15 vagas, então dessas 35, 15 escolas foram selecionadas, e dessa escola tem um vereador, que é o vereador mirim titular, e o segundo mais votado daquela escola é o vereador suplente, que também participa de todas as formações para que ele esteja preparado também, caso o vereador titular saia da escola ou desista do programa, o vereador suplente está pronto para assumir a vaga de vereança mirim. Vocês fizeram um trabalho esse ano de chamar as escolas para participar mais do projeto da Câmara Mirim. Por que tem escola ainda que ainda não adere ou não coloca candidatos lá no colégio para realmente movimentar a escola, os alunos com a eleição agora em novembro dos vereadores mirins? Exatamente, a gente buscou aumentar a comunicação, aumentar a informação para as escolas, mostrando o tão importante que é ter um vereador mirim em sua escola, o quanto que ele pode trazer de benefício para aquele educandário, e tem muitas escolas que ainda têm como que eu posso dizer, elas ainda têm um meio de um receio, né, de envolver alunos na política, de envolver alunos no vereador mirim, mas aos poucos tenho certeza que vai desmitificando essa imagem negativa, e aos poucos as escolas vão aderindo também. E o projeto Câmara Mirim aqui da Câmara de Blumenau, ele forma líderes também, Wagner? Com certeza, tem excelentes líderes que já saíram aqui da Câmara Mirim, tem até um vereador mirim em especial, que ele foi por um momento secretário de Estado do governo Raimundo Colombo. Então ele saiu daqui, um jovem vereador mirim que aos poucos foi conquistando seu espaço, foi sendo reconhecido e virou secretário de governo. Que bacana. E agora, então, para o pai e para a mãe que está nos assistindo, se tem um desejo de ter o filho como vereador mirim, a próxima eleição só em novembro do ano que vem, né, Wagner? Isso, a próxima eleição é em novembro do ano que vem, mas a todas as crianças, aos jovens, né, aos pais que têm interesse de ter o filho vereador mirim, eu convido que assistam às sessões ordinárias do vereador mirim, acompanhem o programa, tenho certeza que vão gostar, vão se espantar com a quantidade de informações, de conhecimento que é repassado aos alunos, aos vereadores mirins. Acompanhem, no próximo ano com certeza vão querer se candidatar, vão querer que o seu filho seja vereador mirim no próximo pleito. A família tem algum custo com o filho tendo que vir a cada 15 dias aqui para a Câmara de Vereadores? Não, a Câmara ela fornece o vale transporte e alimentação para o vereador mirim. Então para a família não tem custo nenhum. Que bacana, essa é uma informação importante, né? Então Exato. Não gasta nada. A Câmara disponibiliza o passe e também a alimentação dos alunos naquele dia daquela tarde ou manhã da sessão ordinária, a cada 15 dias. E eles usam a tribuna, né, Wagner? Como vereador adulto, eles fazem discursos, algum assunto específico. Eles que montam o pronunciamento, vocês ajudam, os pais ajudam, a escola ajuda, como é que é isso? Sim, nós tentamos buscar que o discurso dos vereadores mirins seja um discurso feito por eles, né, auxiliado de um professor ou da direção da escola, né, a escola orienta tanto, de preferência, que o vereador mirim escolha o assunto, a escola ajude com a ortografia e tudo mais, e ainda passa pelo crivo da Câmara Mirim, para que esteja tudo dentro dos conformes. A gente faz pequenos ajustes para que não tenha, para que o discurso seja o mais
bem formulado possível. Para que não falem, entre aspas, bobagem ali na tribuna, né? Porque são alunos, eles estão começando agora, tem alunos que estão no 6º ano, talvez? Sétimo, oitavo, nono. Nono ano também, mas os mais jovens especialmente, né? Porque tem que montar uma redação, tem que fazer um discurso alinhado num tempo específico também, né, Wagner? E a gente sempre brinca com eles que a sessão é transmitida ao vivo. Então, depois que falou, não adianta mais dizer que não quis falar bem aquilo, isso. né? Já falei. Então, a gente mostra também, a gente dá essa responsabilidade para eles que eles saibam que a responsabilidade de montar o discurso é deles e que eles têm que ter muita responsabilidade, porque depois que discursou, depois que falou, não tem mais como voltar atrás. Nesses que foram eleitos agora recentemente, Wagner, chama a atenção a quantidade de meninas, né? Exato. 10 meninas, né? 10 candidatas eleitas, impressionante. Na Câmara Adulta não tem nenhuma mulher, mas agora na Câmara Mirim são 10 mulheres, a absoluta maioria, né? Absoluta maioria, impressionante. A juventude feminina está mostrando, está fazendo muito bem o seu papel. Tivemos 10 vereadoras mirins eleitas e 5 meninos. Então a mulherada tomou conta nessa Câmara Mirim 2018. Que bom, né? Que bom que as mulheres estão, na juventude pelo menos, se envolvendo mais na política, isso é Estão se empoderando, estão tomando o seu papel na sociedade, né? Com certeza. E só para a gente finalizar, Wagner, a Câmara Mirim, ela é um projeto mantido pela mesa diretora da Câmara de Vereadores, é isso, né? Isso. Exatamente, foi instituído lá atrás pela mesa diretora de 1999 e desde então ela é gerida pela mesa diretora atual, né? Como é que faz o contato com vocês? Só procurar aqui a Câmara? O pai e a mãe que tiver interesse em conhecer, em ver também uma sessão ordinária ao vivo ou alguma escola que tenha interesse em trazer algum aluno algum dia, como é que faz? Quem tiver o interesse pode... as sessões são abertas ao público, mas se quiser receber o calendário, se quiser saber quando que é a próxima sessão, é só nos procurar aqui na Câmara ou ligar no telefone 3231-1573 ou no e-mail que está no site da Câmara também. No site da Câmara, por exemplo, tem toda a informação do histórico, quem já foi vereador mirim de nossa cidade, todos os projetos em andamento e também tem o calendário das próximas sessões. É só acessar o site da Câmara que tem todas as informações. Bacana. Só antes da gente terminar, já que você falou em projeto de lei, acho que é importante falar isso também. O aluno, a criança, o jovem, o adolescente, ele pode apresentar também um projeto de lei que pode, quem sabe, virar uma lei no futuro na cidade? Sim, eles apresentam projetos de lei que é discutido em comissões, exatamente igual o vereador adulto faz, é respeitado os trâmites de data, de tempo, passa em todas as comissões semanalmente, conforme o vereador adulto também faz, e se for aprovado pela maioria dos vereadores, ele vira um projeto de lei que é encaminhado à mesa diretora, que pode vir a ser uma lei na cidade. Por curiosidade, Rodrigo, tem 6 projetos de lei que passaram na Câmara Mirim, que hoje são leis municipais de nossa cidade. Muito bem, tá aí a importância do projeto, além de conhecer a Câmara de perto, de saber um pouco mais da política aqui no dia a dia do Legislativo Municipal. A criança tem formação continuada, viaja também, tem algumas viagens importantes para conhecimento, né, Wagner? E tem essa questão dos projetos, os discursos na tribuna, a criança acaba criando essa questão da liderança, que é muito importante, não só para a escola, mas para o mercado de trabalho. Não é porque a criança vai ser vereadora mirim por um ano que vai ser política, né? Vai ser um político, vai ser um vereador, vai ser prefeito, enfim, governador, mas tem esse conhecimento importante, né, da liderança, também esse espírito de liderança que é fundamental para o mercado de trabalho hoje em dia com tanta competitividade. Wagner Schneider, obrigado pela tua participação, você que é assessor, né, da Câmara Mirim, parabéns pelo projeto de todos vocês aí que estão nos bastidores e obrigado pela entrevista, de ter contado um pouco do projeto aqui pra gente. Um abraço, até mais. Eu que agradeço, Rodrigo. Valeu, Wagner Schneider conversando com a gente aqui no TVL Comunidade. A gente vai fazer um breve intervalo, na sequência, voltamos na sequência do programa de hoje. Até já! Mais de 5.000 cãezinhos são abandonados por ano em Blumenau. Chegando ao período de férias, esse número só aumenta. Faça sua parte. Não abandone seu melhor amigo. Dê amor a ele.
Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade. Muito obrigado você mais uma vez pela companhia na TVL de Blumenau. Agora a gente vai conversar então com a professora Sueli Petri, que é diretora do Arquivo Histórico e Museológico da Fundação Cultural. Nossa convidada aqui, ela sempre vem nos programas de cultura, mas hoje a gente trouxe ela aqui também no TVL Comunidade porque o Blumenau em Cadernos está fazendo 60 anos. É isso, professora? Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Muito obrigada pela oportunidade. Falar de Blumenau em Cadernos é falar um pouco da história de Blumenau. É uma revista que nasceu há 60 anos passados, por José Ferreira da Silva, que foi idealizada por ele. E Ferreira da Silva foi um homem que, voltado muito à história de Blumenau, à historiografia, deu uma contribuição muito grande. Ele é autor de várias obras. Ele inicia suas atividades em 1930, além de ser jornalista, autor de livros, era pesquisador e entrou na veia política também. Foi fundador do Partido Integralista, também foi interventor na década de 38 a 1941. Interventor é como se fosse o prefeito? Como prefeito, que nós estávamos vivenciando na década de 30 a era varguista. E Ferreira da Silva foi, então, o interventor de Blumenau. Na época, nós temos justamente a nacionalização e ele entra como um intermediário para acalmar um pouco os ânimos daquele momento político da cidade. Em 41 ele vai embora, passa a residir em Curitiba e lá ele sempre tem essa ligação com Blumenau, com pessoas influentes da cidade. E o grande sonho de Ferreira da Silva, além dele produzir os livros relacionados ao Dr. Blumenau, que é uma cronologia... Ele foi presidente da Câmara também, né? Ele também foi o presidente da Câmara pelo Partido Integralista, de Plínio Salgado, e ele foi um dos fundadores também. E ele, então, escreve sobre Fritz Miller, escreveu sobre o padre José Maria Jacob, sobre a colônia, o projeto de uma colônia, e várias outras obras de pequeno porte, mas a sua obra maior, em termos de publicação na historiografia, seria a História de Blumenau, que ele lançou em 1972. Mas, para a historiografia catarinense, o Blumenau em Cadernos, que inicia em 1957, como um caderninho que nós temos aqui. Vou mostrar aqui, o Rafa muito vai simples. mostrar pra gente aqui. Esse aqui foi de 1958, 58. Um ano depois. Então. Nós temos a coleção completa, e nesse número das primeiras exemplares do Blumenau em Cadernos, a grande preocupação era justamente publicar relatórios, a legislação voltada à colonização de Blumenau, como também existia uma coluna que se chamava Efemérides, onde eram pontualizados os acontecimentos desde a Blumenau Colônia. Com o passar do tempo, pelo envolvimento de Ferreira da Silva com o Instituto Histórico Geográfico, ele convida, então, o Walter Piazza, o Rodrigues Cabral e uma série de pessoas do Instituto Histórico Geográfico para escrever na revista sobre Santa Catarina. Com o passar do tempo, a revista vai ganhando mais páginas e, em 1973, antes disso, o Ferreira da Silva também retorna a Blumenau em 1962 para ser o diretor da Biblioteca Pública, que estava agora com novas instalações, e veio ele, então, a convite do prefeito Ercílio Deck. E dá nome hoje ao Arquivo Histórico, né? Ele leva o nome hoje do Arquivo Histórico. Por que isso? Devido a esse envolvimento de Ferreira da Silva com a documentação, com a pesquisa, nada melhor do que fazer uma homenagem a esse personagem tijucano, mas um blumenauense que foi elevado a ser pela categoria de cidadão blumenauense. Ele desculpa te interromper isso ali, mas tem até uma história aqui que eu acabei vendo aqui nessa edição de 58, a prisão de Padre Jacobs, né? Sim, o padre... Coisas curiosas, interessantíssimas tem no Blumenau em Cadernos. E né? essa, justamente, a Blumenau em Cadernos, ela traz uma série de eventos, de acontecimentos que ocorreram ao longo da história e que muitas vezes, na grande maioria das vezes, é do desconhecimento das pessoas. E ler Blumenau em Cadernos é estar em harmonia, é estar sintonizado com o conhecimento da história. A revista, com o passar dos anos, ela foi evoluindo. E, como eu estava dizendo anteriormente, o Ferreira da Silva, ele tem um envolvimento cultural na cidade muito grande. Com a vinda dele para Blumenau, a partir da década de 60 do século passado, ele passa a ser o diretor
da Biblioteca Pública e o animador cultural. Todos os eventos, porque nós não tínhamos galeria, nós não tínhamos um espaço de manifestação cultural da municipalidade. Tudo se concentrava no Teatro Carlos Gomes, que eram instituições privadas. E dessa forma o Ferreira passa então a trazer a Academia Catarinense de Letras, que palestrou aqui, fez a primeira exposição de arte, quando um grupo de jovens blumenauenses ali estiveram com seu espaço, El Kering, Lindolfo Bell, Wilson do Nascimento, Braulio Schlegel, toda uma história. E a Blumenau em Cadernos vinha acontecendo mensalmente. Mensalmente, Mensalmente. Hoje é de 2 em 2 meses. De 2 em 2 meses. Em 1973, o Ferreira veio a falecer vítima de um acidente automobilístico. E os direitos autorais da revista, porque era dele, particular, foram concedidos para a Fundação Cultural de Blumenau, que na época chamava-se Casa Doutor Blumenau. Um pouquinho antes, ainda em 72, através da interferência de Ferreira da Silva, a Fundação Casa Doutor Blumenau, ela era apenas Casa Doutor Blumenau e ela passa a ser fundação. Com isso, ela tinha mais liberdade de atuar. Com o falecimento, então, passa para a Fundação Casa Doutor Blumenau. Em 97, nós temos a gestão do professor Braulio Schlegel e ele faz uma completa remodelização da Blumenau em Cadernos, criando-se um conselho editorial, passando a revista a ser em offset, maior número de páginas. Hoje ela está com... Hoje é assim, né? Hoje ela é assim. Isso já... Então, desde 97 você está coordenando esse trabalho, é isso aí? Isto, nessa remodelação, a produção da revista passa a ser para a responsabilidade do Arquivo Histórico. E, naturalmente, nós estávamos na diretoria, coordenando o arquivo, então está sob a nossa responsabilidade. Então, a revista ela ganha um layout diferente. Ela tem um conselho editorial que é muito importante. Sempre com fotos, né? Sempre com imagens, fotos. Ela tem coluna bilíngue, entrevistas, inclusive esse setor de entrevista, quem é o grande responsável pela emissão dessas entrevistas é o CEMOP, da Universidade Federal, que é Pedro de Blumenau, Hermann, né? Pedro Hermann Blumenau é? Pedro Hermann é o filho do Dr. Blumenau. Então, pela primeira vez, nós temos algo mais de importância em torno desse personagem que nós tínhamos praticamente nada. E esse artigo é muito interessante, como os outros também. As próprias capas do Blumenau em Cadernos, elas evoluíram. O que ela demonstra na capa tem algum artigo relacionado com essa ilustração. Durante muitos anos, a capa do Blumenau em Cadernos, quando ela era no início, ela tinha esse formato e normalmente com a estátua do fundador. Sim. Quem são os patrocinadores de Blumenau em Cadernos? São os próprios assinantes, como também alguma doação espontânea que esporadicamente acontece, e também a própria Fundação Cultural, que dá todo o apoio com funcionários. São os assinantes. São os assinantes. Então, nós precisamos do assinante para que essa revista tenha continuidade. Acho que isso é importante a gente falar já agora. Então, vamos aproveitar. Como é que faz para assinar essa revista tão importante para a história de Blumenau, tão importante para o conhecimento da população? Como é que faz para assinar isso? Então, nós temos na Biblioteca Pública, no Museu da Família Colonial, no Arquivo Histórico, a possibilidade, e existe também na última página da revista, as indicações de como assinar, mas também pode nos procurar na Fundação Cultural para ser um assinante da revista. Anualmente, uma assinatura sai R$120, isso significa o quê? Dá um jantar. E também pode ser um presente de Natal que você pode doar para um amigo neste ano. Né? Pode comprar uma única unidade, por exemplo. Uma única ou uma assinatura, R$120 é um presente barato. E ele vai receber anualmente. A cada 2 meses vai cada receber 2 em casa. meses. Então, são 6 revistas. Se fizer os cálculos, baratíssima. Quem que faz, só para curiosidade, quem que escreve agora o Blumenau em Cadernos? Nós temos várias pessoas que nós convidamos, ou elas nos remetem, é resultado de trabalhos de pesquisa, tem uma sessão de entrevista, tem uma sessão onde nós produzimos traduções
do livro de atas da Câmara de Vereadores, que vem sendo publicada a cada produção da revista, que é importantíssimo. Nós estamos socializando um conhecimento, porque nós tivemos um incêndio do arquivo em 1958, da prefeitura também, uma parte, e o que se salvou foram algumas atas, que estão muito delicadas, mal dá para trabalhar com elas. Então, nós transcrevemos e estamos publicando como uma forma de socializar o conteúdo do que acontecia na Blumenau do século XIX e XX. Interessante. E hoje tem quantas edições no total, o Blumenau em Cadernos, Sueli? Já ultrapassamos um número de 3.000 exemplares. 3.000 Nós edições. estamos no 60º aniversário de produção e falar de Blumenau em Cadernos é falar um pouco da historiografia de Santa Catarina. Qualquer pessoa que quiser trabalhar sobre imigração, colonização, genealogia, inevitavelmente, Blumenau e Cadernos é uma fonte obrigatória para que ele faça uso. Que bacana. E a Câmara de Vereadores vai sediar agora, nessa quinta-feira, um evento de comemoração aos 60 anos aqui no plenário, né, Sueli? E nessa oportunidade, nós vamos ter, assim, possibilidade de prestar algumas homenagens a pessoas que, ao longo da história, deram a sua contribuição. E também vai haver, nesse momento, a assinatura de um convênio com a Biblioteca Pública do Estado, que estará hospedando o Blumenau em Cadernos, que está digitalizado. E dessa forma, todas as pessoas poderão, das suas casas, acessar aos exemplares antigos da Blumenau em Cadernos, poderão fazer a sua pesquisa e dessa forma conhecer também um pouco mais da história da cidade, da história de Santa Catarina. Não é apenas uma revista local, ela tem uma abrangência também catarinense. E ela hoje faz parte da historiografia de Santa Catarina. A questão da digitalização, ela já vai estar disponível a partir de quando, vocês acreditam, para o público? No próximo ano já vai estar, né? Vai ser agora é uma questão gratuito, de ajustes. Um acesso gratuito ou vai ter uma cobrança também? Olha, isso tudo nós estamos, provavelmente vai ser gratuita, né? E também é importante frisar que Blumenau em Cadernos, além dessa produção intelectual que nós temos aqui, ela faz parte também da história da cidade e os nossos usuários, nossos pesquisadores, não são apenas locais. Nós temos pesquisas de historiadores que vêm do exterior e já conhecem a revista. Ela está credenciada com o ISSN, que é o reconhecimento que ela tem, que dá credibilidade, a cientificidade à revista, e conta ponto também para os pesquisadores que nela publicarem. Bacana, quem nunca leu, fica a dica, leia Blumenau em Cadernos, porque tem 60 anos de história e tem muita coisa legal nessa revista bimestral aqui de Blumenau. Você pode ter na sua casa, R$ 120 por ano, você vai pagar para receber 6 revistas, é um baita presente de Natal, como disse a Sueli Petri, e vale a pena conhecer a história. Você que é novo aqui em Blumenau, quem sabe, muita gente vindo nova para cá, é uma oportunidade de você ler, conhecer um pouco mais da cidade onde você vive, onde você pretende construir também a sua família agora, tá bom? É só entrar em contato com o pessoal aqui da Fundação Cultural. Quero agradecer a Sueli Petri pela vinda aqui na TVL hoje. Obrigado, tá bom, professora? Pois não, nós que agradecemos. Obrigado. Diretora do Arquivo Histórico e Museológico da Fundação Cultural, a Sueli Petri, conversando com a gente. Muito obrigado você pela companhia. A gente vai encerrando com a imagem aqui do Blumenau em Cadernos aqui no TVL Comunidade, agradecendo você pela companhia. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, gente. Valeu, até o próximo TVL Comunidade ou aqui na nossa programação também. Obrigado, tchau, tchau.